Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Como sempre, é um enorme prazer estar aqui e saber que você nos está acompanhando desde o outro lado, porque é para você que a ADECO trabalha, representando e defendendo os seus interesses enquanto consumidor. Então fique na nossa companhia, temos notícias, dicas, reclamações e esclarecimentos feitos especialmente para si, consumidor. No programa de hoje temos os seguintes temas: Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. Os seus dados pessoais estão protegidos? 24 anos da Lei de Defesa do Consumidor. Conheça o direito à intervenção das associações de consumidores. Informação jurídica sobre como requerer o livrete do veículo em Cabo Verde. Em Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico, saiba o que são os microplásticos. Os nossos dados pessoais valem ouro e são processados toda hora. 28 de janeiro é o Dia Internacional para criar consciência sobre a proteção de dados pessoais. Então, consumidor, você sabe se os seus dados pessoais estão protegidos? Você sabia que os nossos dados estão em tudo e que podem ser compartilhados em qualquer lugar do mundo? O que aumenta o risco de pessoas mal intencionadas terem acesso a esses dados. Sim, pois os dados pessoais são valiosos e tornam-se um ativo na era digital. Isso quer dizer que rendem dinheiro ao serem vendidos, comprados ou até mesmo roubados. Mas o que são dados pessoais? É toda e qualquer informação que identifica uma pessoa ou que pode levar à sua identificação. Por exemplo, o nome, a data de nascimento, documentos de identificação e contactos. Também existem dados pessoais que são considerados sensíveis, pois podem ser utilizados para algum tipo de discriminação, prejuízo ou julgamentos morais à pessoa. Exemplo, origem racial ou étnica, vida sexual, condição de saúde, religiosa, entre outros. São informações privadas, pelo que precisam de um maior sigilo e cuidado estrito por parte de quem as trata. É justamente pela forma como os dados são coletados, processados, partilhados e usados que deve existir a proteção de dados. Em Cabo Verde, nós temos uma lei de proteção de dados desde 2001, que teve uma segunda alteração em 2021 para acompanhar a evolução das TIC quanto à proteção de dados pessoais. A Lei de Proteção de Dados em Cabo Verde estabelece que o cidadão tem de dar o seu consentimento para que uma empresa ou instituição tenha acesso aos seus dados pessoais, sendo informado primeiro para que será utilizado esses dados pessoais, podendo recusar e ou anular a autorização. O tratamento de dados pessoais deve processar-se de forma transparente, com estrito respeito e reserva da intimidade da vida privada e familiar, dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Ainda estabelece ao titular de dados pessoais direitos, o direito de aceder ou solicitar os seus dados pessoais que tenha fornecidos a uma empresa ou instituição e saber se os seus dados pessoais são ou não tratados. De requerer retificação sempre que considerar que os seus dados pessoais fornecidos por ele estão incompletos ou incorretos. Direito de excluir dados. O titular pode solicitar que os seus dados pessoais sejam apagados ou excluídos, caso já não sejam necessários, se retirou o seu consentimento ou caso o tratamento seja ilícito. Também tem direito de portabilidade dos dados, pelo que poderá solicitar à empresa ou à instituição que transmita os dados por ele fornecidos a outra empresa ou instituição, desde que tal seja tecnicamente possível. Fique atento a essas normas, seja para assegurar ou reivindicar os nossos direitos ou para obedecermos à lei. E para encerrar a celebração dos 24 anos da Lei de Defesa do Consumidor, hoje trazemos o último capítulo da série que nos informa sobre a Lei 88/5/98 de Defesa e Proteção do Consumidor. Conheça o direito à intervenção das associações de consumidores, um direito de todo consumidor cabo-verdiano. Dias depois do problema de consumo entre o Sr. Toi e o Ari já ter sido resolvido, o Sr. Toi vem informar a ADECO que conversou com o seu advogado e que ficaram dúvidas quanto à competência da ADECO para defender os direitos do consumidor no caso concreto. Então que o jurista da ADECO informou-lhes que a ADECO é uma associação de âmbito nacional por ter mais de 200 sócios, neste caso cerca de 2.000 associados. Neste aspecto, a ADECO tem a competência para representar os interesses de todos os consumidores residentes em Cabo Verde
e também os seus sócios em específico. Segundo a Lei de Defesa do Consumidor, as associações de consumidores são dotadas de personalidade jurídica, sem fins lucrativos e com o objetivo principal de proteger os direitos e os interesses dos consumidores em geral ou dos consumidores seus associados. Podem ser de âmbito nacional, regional ou local e tenham pelo menos 200, 100 ou 50 associados. O que é e como requerer o livrete de veículo em Cabo Verde? Obtenha essas e mais informações sobre o livrete de um veículo em Informação Jurídica. O que é o livrete do veículo? No livrete constam as características específicas de um veículo automóvel, dentre os quais o número de matrícula, ano de fabrico, cor, cilindrada, que evidenciam suas especificidades e o diferencia dos demais. Ou seja, as informações do veículo, dado extremamente importante para qualquer consumidor. Quem pode requerer? Os agentes comerciais devidamente credenciados, o proprietário e ou o procurador, desde que tenha em posse uma procuração, com documento de identidade, e o importador. Mas onde é que se pode requerer o livrete? Na Direção-Geral de Transportes Rodoviários, DGTR. O que é que eu necessito para requerer? Primeira emissão, quando se trata de veículos de imigrantes, chapa verde. Declaração do país em que vive, obviamente consulado, carta de condução, livrete ou fatura de compra da viatura, cópia de bilhete de viagem só de vinda, documento que declara que trabalhava no estrangeiro ou estava aposentado, passaporte, idade da viatura, não ultrapassar os 9 anos, porque implica nos impostos a pagar. O que é necessário para requerer o livrete? Para a primeira emissão, quando se trata de veículos de imigrantes, ou seja, de chapa verde, é necessário declaração do país em que vive, consulado, carta de condução, livrete ou fatura de compra da viatura, cópia de bilhete de viagem só de vinda, documento que declara que trabalhava no estrangeiro ou estava aposentado, passaporte, idade da viatura, desde que não ultrapassar os 9 anos, porque implica nos impostos a pagar. Primeira emissão para carros enviados por outrem do estrangeiro para Cabo Verde. Fatura da compra ou livrete, documento que comprova que o carro está no barco, preenchimento de 2 formulários na viação. Quanto à segunda via, declaração da polícia ou cópia do documento de queixa de perda do documento, no caso de extravio. Fotocópia do documento de identificação, formulário preenchido e assinado. E quando é que eu posso requerer o livrete? Quando importar um veículo, quando comprar um veículo, quando alterar as características físicas do veículo, quando efetuar uma transmissão de propriedade, se o livrete se encontrar em mau estado de conservação e em situações de extravio do livrete original. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. Consumidor sustentável que tu usa a bolsa de plástico? Claramente, isso nós todos já sabemos. Agora, os motivos e porquês é que a ADECO pretende recordar-nos através dessa rúbrica e projeto financiado pela Embaixada da França em Cabo Verde. O que são os microplásticos e os seus impactos na nossa saúde e no meio ambiente. Portanto, microplástico, o modo de dizer micro, então é plástico que está no ambiente e, portanto, através do processo natural de degradação, então, nesse caso, ambiente marinho, ele acaba de dividir em pedacinhos e acaba de ficar tamanho micro. Nós tive ano passado um projeto nas escolas secundárias, onde é que nós tive a mostrar na duas praias, uma a norte de São Vicente e outra na sul, que é a Praia de São Pedro e a Praia Grande, através de uma abordagem científica, não fazia amostragens e não recolhia macro e microplástico de areia e de facto não encontrar microplástico, principalmente na Praia do Norte. Moda você tem vários tipos de plástico, botem aquele plástico que é por exemplo, este coisa ali, que é mais duro, e botem aquele plástico de bolsas que é mais fino, mais
mole. Portanto, não achata tudo isso. Tem duas formas principais. Nós humanos, não vamos para a praia, não te esquecer nos lixos, não está nos lixos, não te larga lá, não vai degradar, te misturar com a areia e através de correntes que também, principalmente engenhos de pesca, como redes, linhas de pesca, que vai terminar também na praia. Mas também tem bolsas de plástico, coisas que caem de barcos. Te causa mortalidades enormes, né? Desde baleias, cachalotes entupidos de plástico no estômago, tartarugas marinhas, que ele vai acabar para ser intestino, ele tem entupido, ele está conseguindo defecar, ele está a morrer. Mas também aquele micro é que ele pode chegar a humanos, porque ele está a ser ingerido por zooplâncton, que é aquele ser que está na base da cadeia alimentar, também aqueles peixes mais pequeninos de comer. Aquele peixe, aquele zooplâncton, pode ter um efeito de cadeia alimentar, ele está a bioacumular, e nós não comemos um peixe, por exemplo, já ele está entrando no nosso corpo. E tem estudos a mostrar que já foi descoberto microplástico na sangue humano, e ele pode causar-nos infecções, ele pode obstruir nos órgãos vitais, ele pode mudar nos fisiologia. O governo podia espiar alternativas a plástico, e nós não podemos dar-nos tudo. Não podemos voltar àquele bolsa de pão. Tem bolsas que estão a vender, pode levar para a compra, pode evitar bem carregado de plástico. Tudo a gente pode ajudar. Acho que não tem vontade. Consumo e Cidadania, um programa dedicado aos temas mais atuais sobre o consumo e exercício pleno da cidadania. Pronto, as gajas já se cá. Meu Deus, justo nessa altura ali, sim. O que é que me tem a fazer? Toda essa crise nesse país, toda a esfetura de luz e água cortada como te livre a pagar, e nunca pagar renda de casa, comida para bem comprar, que os materiais de escola que os meninos vão comprar. Para um O que é que me está a fazer resolver essa iniciou em situação? junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidar... Boa ideia, já estamos. Metido vai passar lá na ADECO, nesse gabinete de orientação financeira, e saber de maneira como também ficar a organizar tudo, minhas despesas, para poder resolver toda essa crise que já não está a conseguir. Boa tarde, comadre. Mano, eu vou para lá na Boa Vista. Tá direito, e vocês lá? Não está direito, apesar dessa crise, mas está direito. Já mulher que sim, vou ter que sair para ligar quase fim de mês. Tudo graças à ADECO, comadre. Desde que começou de seis gabinete de orientação financeira, um bairro para ajudar-me a organizar o dinheiro, muito fazer orçamento familiar, e assim muito usar dinheiro com mais responsabilidade. Tenta poupar um bocadinho. A ser, mas então esse gabinete de orientação financeira é uma grande ajuda. Eu devia fazer um encontro, marcar mais e para eu aprender a gerir o dinheiro. Maneira que o custo de vida está corgrinho assim. Educação financeira é importante. Mas minta na bobista que é preciso ser sócio da ADECO. Não, este a fazer atendimento online para pessoas do Chile. E gabinete financeira da ADECO agora é para todo consumidor. Sem falar daquele dinheirinho que estes dá a poupar. A eu poder associar e pagar aquele sem escudo para mês. Então também entrei em contato com a ADECO urgente para me marcar a sessão de orientação financeira, modo a mim, que eu família de ser ajudado. E vou lá na casa, vou poder fazer o mesmo. Basta ligar ou mandar mensagem para o número 956 74 45, para e-mail informacãoadeco@gmail.com ou passar na ADECO de segunda a sexta, de 8 horas até 4 horas da tarde e fazer boa marcação. Não te esperar, boa presença no Gabinete de Orientação Financeira para um consumo mais sustentável. Caro consumidor, assim chegamos ao fim de mais uma edição do programa da ADECO. Agradecemos a sua atenção. Já sabe que, para além da sua audiência,
pode apoiar a causa associando-se à ADECO e com uma cota mínima de apenas 100 escudo mensal. Como sempre, a ADECO está disponível através dos nossos contatos em rodapé. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube. Leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima semana, à mesma hora.